Estamos com você de volta e nós hoje vamos falar sobre um tema muito forte, porque eu creio que cada pessoa com quem eu estou hoje falando tem no seu coração uma pessoa ou várias pessoas por quem você está orando, você está intercedendo por ela. Hoje vamos colocar um foco um pouquinho mais assim direcionado à intercessão para a salvação daquela pessoa. Muitas vezes nós intercedemos por muitos problemas e dificuldades e propósitos. Por exemplo, uma pessoa que quer passar num concurso, a gente intercede: Senhor, ajuda a passar, ajuda aquela pessoa a responder aquelas perguntas, traz à mente tudo que ela estudou, né, um vestibular. Às vezes nós oramos para uma causa na justiça, oramos para o Senhor abençoar com um carro, uma casa. Mas hoje a intercessão, ela vai ter um foco um pouquinho mais forte, um pouquinho mais objetivo, mais direto. É a intercessão para a salvação de pessoas. E com certeza, você que está nesse momento assistindo, você que está nesse momento ligado aqui no Abrindo a Bíblia, no teu coração você deve estar preocupado com a salvação de uma pessoa. Pode ser teu pai, tua mãe, esposo, esposa, algum parente que você hoje está empenhado em orar por essa pessoa. E você quer que Deus venha libertar ela e trazer salvação para a vida dela. Então hoje nós vamos conversar sobre isso à luz da Bíblia, para você hoje que pode estar querendo se desanimar e falar: poxa, é tão difícil, aquela pessoa ela está tão distante de Deus, ela não reconhece Deus, ela não quer chegar perto de Deus, nem reconhece que precisa de salvação, não reconhece que tem a palavra, a Bíblia, não é? Acha que é um livro qualquer, não quer nem saber de Deus. Olha, ela pode recusar muitas coisas, mas ela está totalmente, imune. Ela não tem como estar recusando as tuas orações. Isso quer dizer, ela pode recusar, achar que não precisa, mas você, no teu oculto, no teu lugar ali de oração, você pode estar orando por essa pessoa. A Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quem vai convencer essa pessoa de que ela precisa mudar, ela precisa de Deus, ela precisa de salvação, ela precisa crer na palavra de Deus, na Bíblia, ela precisa mudança de valores, ela precisa mudar o seu foco, ela precisa, conhecer Cristo, ter um encontro com Deus. Quem vai convencer ela não é você e nem eu, é Deus. Mas o que você pode fazer para que essa pessoa seja convencida, seja trabalhada no seu coração, que ela venha a crer, são as tuas orações. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então hoje nós vamos limpar o nosso coração também, porque não é só interceder e orar por alguém que precisa, mas a pessoa por quem a oração está passando, que sou eu sou a intercessora e você também, a nossa vida tem que estar em dia com Deus. Temos que estar santificados, limpos, desembaraçados do pecado. Temos que estar com o coração puro também. Amém? Porque a Bíblia fala: a oração do justo pode fazer muitos efeitos. Mas se meu coração está amargurado e eu estou com sentimentos de pecado, fica mais difícil. Então hoje Deus quer santificar você, purificar você, fazer o teu coração apto para você ser esse intercessor.
E quando a gente olha na Bíblia, bem no começo, em Gênesis, no capítulo 18, já mostra para nós um homem intercessor. Ele estava intercedendo pela salvação de uma cidade. O nome daquela cidade era Sodoma e Gomorra. Na realidade eram duas cidades, né? Juntas ali, Sodoma e Gomorra. E o nome desse homem era Abraão. E Deus iria destruir pelo pecado, pela maldade, pela, sabe, a imoralidade, os pecados de todos os tipos ali que estavam ali afrontando Deus. E Deus estava já prestes a derramar o juízo dele sobre aquelas pessoas. E aí se levanta um homem e fala: não, Deus, poupa aquela cidade, poupa aquelas pessoas, sabe, dá uma oportunidade para eles. E Deus ouviu a oração de Abraão. Mas não é questão dele não querer ter respondido a oração, é porque não foi encontrado aquilo que Abraão havia intercedido e pedido a Deus. Ele começa com um número: Senhor, se lá no meio daquelas pessoas, como é que tu pode então vir com a tua mão de justiça e de juízo sobre uma cidade chamada, esses lugares, né, Sodoma e Gomorra, que estão contra ti, que estão idólatras, que têm um coração perverso, cheio de pecados, de tudo quanto é coisa, imoralidade sexual, de todo tipo, incesto, estupro e sabe, homossexualismo, o desvirtuar, sabe, de uma relação, de tudo. E ali Deus estava pronto para destruir. E ele fala: mas como é que eu vou colocar, destruir o justo que está lá, junto com o injusto, Deus? Salva pelo menos aqueles que são justos. E ele intercedeu. A Bíblia fala a intercessão de Abraão perante Deus, pela vida daqueles homens. E ele começou com um número, falou: Senhor, se tiver 50 homens justos, tu podes poupar aquela cidade de ser destruída? E Deus respondeu: eu pouparei, se encontrar 50. E aí ele fala para o Senhor: Senhor, olha que interessante a maneira como Abraão fala com Deus. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu vou poupar a cidade por amor deles. E aí Abraão falou: olha, eis que me atrevo a falar ao Senhor, né? Mas se for menos do que 50, tipo assim, 45, aí Deus responde de novo: por amor àqueles 45, eu não vou destruir Sodoma. Aí Abraão, como muito íntimo, né, que andava com Deus, homem de fé, chegou e falou: Deus, e se for menos? Aí foi abaixando, né? Foi abaixando para aqui para 40. E se for 30? E se for 20? Para cada número que ele abaixava, ele falou: Senhor, e se for 30? Deus fala que os 30 eu poupo. E se for 20? Os 20 eu salvo. Por amor àqueles 20, eu salvo toda aquela cidade e não derramo a minha ira e a minha destruição. E aí vai abaixando. Olha só, era 50, 40, 30, 20, até chegar ao número de 10. Aí, ele falou assim: Senhor, se forem 10, tu vais então destruir? Não. Deus falou: se encontrar 10, por amor daquelas 10 pessoas, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas a verdade é que nem 10 foram encontrados. Era tanto pecado, tanta, sabe, tanta coisa ruim e pessoas tão envolvidas, que o único que saiu de lá foi Ló, a sua esposa e as 2 filhas. Até mesmo os futuros genros e genros não queriam e ficaram lá. Inclusive a esposa, quando saiu, tinha uma voz de Deus dizendo: não olhe para trás. E ela olhou. Mas a história, né, isso não é o mais importante da história. O que nós queremos focar aqui hoje é o fato de que teve alguém intercedendo, orando pela salvação e pela libertação e pela aquelas pessoas
serem poupadas, né? Que elas não morressem junto com os ímpios, mas que elas fossem então poupadas, mas não foi encontrado. Mas hoje nós queremos ver e aprender com Abraão a orar, porque quando a gente ora para Deus, intercedendo a Deus, Deus ouve, e Deus age, e Deus responde. Temos que aliar hoje a nossa oração intercessória. Eu vou dizer algo para você. Oração intercessória não é uma oração fácil. Quando você entra naquele lugar ali para guerrear por alguém, especialmente pela salvação daquela pessoa, o inimigo vai procurar te deter. Ele não quer você orando para Deus libertar pessoas que ele está amarrando. Ele quer continuar dominando, ele quer levar aquelas pessoas para o inferno. Ele quer a morte espiritual delas. Então ele não quer abrir mão fácil. Mas as tuas orações, elas em Deus, são poderosas para a libertação daquela pessoa que está debaixo do jugo do diabo. Então o inimigo, o que ele vai fazer quando você se levanta pelas manhãs, ou pela madrugada, ou à tarde, ou à noitinha, em qualquer momento que você se dispõe a orar pela salvação e libertação de uma pessoa? O que o inimigo faz? Ele se levanta. Ele vai causar, procurar te intimidar, procurar te desanimar, fazer você parar nesse propósito. Vai fazer você sentir que não está valendo a pena, ou vai fazer como se fosse aquela coisa tão grande, mas tão enorme, aquele pecado, aquela pessoa está tão amarrada que não tem nada que vai libertá-la. Às vezes, é o que nós queremos pensar. Mas olha, aquela pessoa está tão profunda nas drogas, aquela pessoa está tão profunda no mundo, sabe, errado ali, com pensamentos anti-Deus, procurando soluções em todos menos Deus, com a mente totalmente voltada a ela mesma. Como é que ela pode mudar? E o inimigo vai querer que você pense que não tem mudança, que não tem solução. Então a intercessão é uma guerra. Você tem que estar forte, preparado. E quem te capacita? O próprio Deus. O Espírito Santo te fortalece. Porque Ele ama aquelas pessoas por quem você está orando. Inclusive, Ele tem colocado no teu coração esse desejo de interceder por essas pessoas, para que Ele possa agir. Então, é uma missão onde você vai se encontrar, às vezes, cansado, você vai se deparar com resistência, o inimigo vai querer te resistir, o inimigo vai querer, sabe, colocar ideias na tua cabeça, fazer você cansar, fazer você parar. Mas você não vai. Você vai continuar intercedendo. Eu anotei aqui várias coisas objetivas para você dizer, para você falar, para você orar especificamente para a salvação de alguém que você está orando. Você quer que aquela pessoa seja salva por Deus. Vamos começar aqui então. A primeira coisa na tua oração intercessória, lembra-se, santidade. Você que está orando, Deus quer de ti um coração puro, porque a oração do justo é que vai fazer efeito. Não estou dizendo que você vai estar perfeito, mas você vai estar procurando ser uma pessoa correta, perfeita, confessando os teus pecados, te colocando em dia diante de Deus. Se Abraão não estivesse em dia, com o coração bem diante de Deus, Deus não poderia ter ouvido a oração, a petição de Abraão, porque a oração do justo é que faz efeito, pode muito em seus efeitos. E aqui tem várias coisas que você pode orar. Primeira delas, quando você está orando pela salvação de uma pessoa por quem que você ama, você pode orar o seguinte: Senhor, eu oro por fulano, eu oro para essa pessoa, para que ela possa procurar te conhecer. Porque é só conhecendo Jesus, que é através dele que há a salvação, que essa pessoa pode ser liberta. Como é que ela vai ser liberta e salva se ela não tem uma experiência, um conhecimento de Cristo Jesus? Olha o que diz aqui em Hebreus, Atos, capítulo 17.
para que buscarem a Deus, se porventura até mesmo tateando, né? Pessoas que são cegas, eles possam achar, se bem que Deus não está longe de nós. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando vós buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29 também cita essa passagem, 29, 13. Vai estar dizendo, vocês vão achar quando você buscar de todo o coração. Então o que você vai orar por essa pessoa, por quem hoje você está intercedendo pela salvação dela? Você vai dizer, Senhor, eu oro pelo João, pela Maria, pela Francisca, pelo Bruno, pelo Tiago, pelo Rafael, né? Pela a Lucy, eu oro hoje pela Amanda, eu oro hoje, Senhor, pela Gabriela. Você vai dizer o nome da pessoa. Eu oro, Senhor, para que ela venha, ela possa procurar te querer. Que haja fome no coração dela, que haja desejo no coração dela por ti. Eu não posso colocar essa fome, eu não posso colocar esse desejo, eu não posso fazer essa pessoa lhe querer, Senhor, mas tu podes. Lembra aquele versículo poderoso que nós citamos, que está em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vai citar essa passagem, vai dizer, Senhor, que essa pessoa possa desejar saber quem Deus é, saber quem Jesus, o que Jesus fez por ela. Só tu podes. Senhor, eu vou para ti, eu vou orando a ti, eu vou clamando a ti, eu vou intercedendo por essa pessoa para ti. É a primeira oração, a primeira palavra de vida que você pode liberar sobre essa pessoa. Vamos fazer isso hoje? Você já pode começar a orar desta maneira. Nós vamos para o intervalo, mas antes de ir, tem uma outra dica, uma outra oração. São vários aqui, mas deixa eu mencionar mais uma antes que a gente vá para o nosso intervalo. O primeiro, você vai orar baseado na palavra de Deus. Está em Deuteronômio 4, 29, ou, mesma passagem, Jeremias 29. Buscarás e me acharás quando você buscar de todo o teu coração. Senhor, que essa pessoa tenha desejo de te conhecer, desejo de te buscar. Em nome de Jesus. A segunda coisa que você pode orar, a maneira que você pode orar é esta. Para que a pessoa, fulano de tal, né? Você sabe por quem você está orando. Senhor, eu oro para que fulano venha crer na Bíblia, venha crer nas Escrituras, venha crer na tua palavra. Diz aqui, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir da palavra. Tem muitas pessoas que não creem na Bíblia. Eu já falei isso para você aqui, que se você tem assistido o Abrindo a Bíblia, conhece um pouco das histórias aqui, dos exemplos que eu cito. E esse exemplo, eu já citei aqui de uma vez que eu estava numa viagem, no avião, e eu estava procurando conversar com a pessoa do meu lado, falar de Deus para ela, e eu comecei a falar da palavra, da Bíblia. Ele olhou para mim e falou assim, mas eu não creio na Bíblia. Que Bíblia? Que palavra? Que verdade? Isso não existe. Eu não creio. A Bíblia, eu não acredito nela. Como é que você vai poder falar de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, da salvação, que Cristo salva, que tem uma eternidade aguardando todos nós? Tem pessoas que vivem a vida como se não tivesse nada depois da morte. Tem uma realidade, duas, o céu ou o inferno. Porque a gente não vai querer Deus para escapulir de um e... Não, nós precisamos de Deus porque Deus nos ama e Ele veio para nós, para nos salvar. Eu fui conversar com essa pessoa, esse homem, mas de maneira alguma ele cria na Bíblia. Então não era eu que ia convencer ele que ele ia acreditar na Bíblia. Eu não ia conseguir isso. Mas você pode orar e falar o seguinte: Senhor, eu oro agora e eu te peço, Pai,
que essa pessoa venha crer que a tua palavra é verdade, que a tua palavra é a palavra, que a tua palavra é verdadeira, que ela é uma palavra inspirada por ti, por Deus. Você pode orar isso, porque Deus pode mudar. Deus muda pensamentos. Um dia, Deus me falou isso. Eu estava orando por uma pessoa também, pela salvação daquela pessoa também. Eu, preocupada pelaquela pessoa, eu fui dormindo orando por aquela pessoa. Quando eu acordei naquela manhã, o Espírito Santo me acordou me dizendo algo tão forte. Ele quase que me tira da cama. Eu dei um pulo, porque Deus falou no meu coração. Eu acordei com Deus falando: eu mudo pensamentos. Eu mudo a maneira de pensar do homem. Eu convenço, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não é você e nem eu. Agora, a minha oração move Deus para Ele trabalhar naquela pessoa. Você está entendendo? Então você vai orar assim: Senhor, eu te peço que esta pessoa possa crer que a tua palavra é verdade. Ela é inspirada por ti. Ela é a verdade que liberta e que transforma a vida de um homem e de uma mulher. É assim que Deus quer que você faça. Você está intercedendo hoje? Continue. Nós vamos voltar, vamos para um breve intervalo. Vamos parar um pouco, mas quando voltarmos no próximo bloco, vamos falar sobre umas outras palavras diretas, oração que você pode chegar para Deus e pedir dessa maneira. Amém? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E Deus hoje quer levantar muitos intercessores, muito mais do que já estão aí. Se você ainda não está intercedendo, comece. Deus quer que você interceda pela salvação daqueles que você ama, da sua família. Amém? A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você.